chegamos ao nosso quarto episódio do nosso estudo sobre a busca por uma fé inabalável em Deus. E se você chegou até aqui, se considere mais do que vitoriosa, porque você já é em Cristo Jesus, amém? Então vamos lá, hoje o tema é viver por fé e não por vista. Para nós, seres humanos, meros mortais, é muito difícil crer naquilo que nós não estamos vendo, mas a palavra de Deus nos direciona a crer naquilo que a gente não pode ver, naquilo que é invisível aos nossos olhos, E para viver por fé e não por vista, requer uma exploração profunda da nossa relação com Deus, uma exploração profunda de fé, Buscar ter mais fé que é o que a gente está buscando nesses estudos. E o versículo que o Senhor ministrou no meu coração fica em 2 Coríntios, capítulo 5. E diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Nós não precisamos crer naquilo que é visível aos olhos humanos, ter bens materiais, ter coisas próximas que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos, mas a gente tem que crer que Deus tem muito mais do que os nossos olhos carnais podem ver. E isso que é andar por fé, Não andar por fé é você dar o primeiro passo crendo que o Senhor vai fazer o chão dali em diante. É você dar o primeiro passo como Pedro fez, ele andou sobre as águas. Quem anda sobre as águas se não tiver fé? Ninguém anda sobre as águas. Então, se a gente tiver fé, a gente vai andar e o Senhor vai calçar o chão para que a gente possa pisar com segurança. E para ter essa fé, a gente precisa ter uma intimidade maior com o Senhor. E eu creio que se você está assistindo esse vídeo é porque você quer essa intimidade. E o que é andar por vista, Andar por vista é isso, é ter fé. É ter fé daquilo que você não pode ver. Eu falo por mim mesma, eu tenho muita dificuldade às vezes de crer naquilo que eu não estou vendo. Eu fico assim, o Senhor me prometeu algo, e eu fico assim, Senhor, mas como que eu vou chegar nesse destino? Senhor, como que eu vou fazer isso? A gente tem que crer na provisão do Senhor, crer que Ele faz muito além do que os nossos olhos carnais podem enxergar, E eu separei um versículo, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Se nós cremos que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que buscam intensamente a Ele, nós cremos que nós temos nosso edifício no céu, Assim como a palavra disse em 2 Coríntios, capítulo 5, que nós temos um edifício feito por Deus nos céus, nós temos que crer nisso. Nós estamos vendo? Não. Mas nós temos que crer, porque se o Senhor deixou na palavra dele isso, é porque é verdade. Já se concretizou, já está concreto. E viver pela fé significa ser obediente ao Senhor, porque muitas vezes Ele nos pede algo que vai muito além das nossas mãos, do que as nossas mãos podem fazer. Mas o Senhor é um Deus que capacita, conforme Ele vai te pedindo algo, Ele vai te capacitando para aquilo. Muitas vezes o Senhor me pediu, como Ele me pediu agora para gravar esse vídeo, e é algo fora da minha capacidade, porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de gravar vídeos, mas o Senhor tem ministrado muito ao meu coração de falar sobre tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem ministrado comigo e com a Bia, nesses estudos, tudo que Ele ministrou. E a gente continua nessa busca constante pela fé. A fé, ela consiste em obediência, em ação. A fé consiste em obediência e ação. Acho que são as palavras que mais definem a fé. Obediência e ação. Porque a fé sem obras é morta. Então, se eu não tenho ação, se eu não obedeço aquilo que Deus falou, coloco em ação, é a mesma coisa de eu dizer para Deus que eu não tenho fé no que Ele me falou. E como que nós vamos aplicar a fé na nossa vida diária? Confessando as nossas necessidades ao Senhor e confiando na sua provisão. Quando eu fiquei grávida da minha filha,
eu tive muita dificuldade de confiar no Senhor que Deus enviaria providência. Por quê? Porque eu sempre resolvi tudo com as minhas próprias mãos, sempre abracei o mundo, corri atrás, sempre trabalhei muito. Então eu tinha aquela estabilidade construída pelas minhas próprias mãos. Mas voltando ao versículo de 2 Coríntios, aquela estabilidade se desfez, porque eu resolvi não trabalhar para cuidar da minha filha. Então aquela estabilidade se desfez. Mas ao passar do tempo, o Senhor foi construindo em mim, a partir do momento que eu fui construindo intimidade, obedecendo tudo aquilo que o Senhor queria para mim, eu fui confiando mais. A gente não confia em quem a gente não tem intimidade. Então, se a gente tem intimidade com Deus, é muito mais fácil confiar, confessar a Ele: Senhor, eu tô com dificuldade, Senhor, eu tô com dúvida. E assim Ele vai suprindo, enviando provisão de onde vocês nem imaginam. Porque nós servimos a um Deus tão perfeito, um Deus tão amoroso, cuidadoso, que Ele cuida dos mínimos detalhes. Como que a gente continua aplicando diariamente essa fé, né, no nosso dia a dia, confessando a Deus, né, perdoando aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram, e confiando que Deus é poderoso para transformar a vida delas, né, servindo. O ato de servir, às vezes, é algo muito difícil para os cristãos da atualidade, né? O servir é algo que requer de nós uma entrega sem esperar nada em troca. Não existe uma recompensa por parte da pessoa, mas existe uma recompensa vinda de Deus diretamente para nós, né? E a esperança, ela aumenta a nossa fé. Quando nós temos esperança naquilo que Deus falou, nós temos uma base, né?